paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o professor Evandro Roque. Estou aqui para apresentar o meu livro, O Reino de Deus e a Missão da Igreja. Esse livro que foi lançado no final de 2018 é um livro de quase 300 páginas. A temática desse livro é excepcional e eu vou explicar para você por quê. Quero falar dos aspectos estruturais desse livro. A capa, a divisão dos capítulos, a temática que é abordada. Eu quero explicar para vocês um pouquinho, primeiramente, do aspecto estrutural, das qualidades dele, né? Como material realmente que ele é. Quero falar um pouco sobre o problema, né, que levou à criação desse material, o método que foi utilizado para fazer essa pesquisa, a bibliografia, os livros que foram consultados, estudados ao longo de alguns anos para compor esse trabalho. E no final também vou recomendar algumas dessas bibliografias, vou falar um pouquinho dos resultados, quais as conclusões que nós chegamos depois de todo o tempo de pesquisa. Primeiramente, esse livro, O Reino de Deus e a Missão da Igreja, ele foi publicado pela AD Santos Editora. Você pode perceber o logo da AD Santos Editora. Esse livro tem o prefácio do professor Dr. Clayton Kuntz, que foi o meu professor no curso de mestrado e aceitou fazer o prefácio desse livro. A capa desse material, você vai perceber aqui a imagem de Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Ela representou um pouquinho do propósito desse livro, né, do objetivo de mostrar que o reino de Deus já estava presente no Antigo Testamento. Esse livro é composto de 11 capítulos. Cada capítulo trata de um assunto específico. Cada um dos 11 capítulos vai tratar de um aspecto do reino de Deus, seja na teologia, seja na própria Bíblia. Cada tema tratado nele é tratado com bastante profundidade, resultado de bastante pesquisa. No final do livro, você vai encontrar todas as bibliografias que foram consultadas. Você vai poder comparar e consultar também essas bibliografias no final. São muitas bibliografias. Cada capítulo tem a seguinte divisão. Ela traz a imagem, traz uma citação de um teólogo e uma citação bíblica sobre o reino de Deus. A imagem que está na capa, aqui ela está em preto e branco e por inteiro, e o nome do capítulo, o título do capítulo ali que vai ser tratado. As páginas desse livro são páginas amareladas, né? São páginas feitas, o papel dele é trabalhado dessa forma, porque as folhas amareladas, elas ajudam bastante na leitura do texto. Se você vai ler um material, um livro que tenha as páginas brancas e as letras pretas, isso pode cansar a leitura, se pode às vezes até tornar tediosa a leitura, dependendo às vezes do que você está lendo. Então as páginas amarelas, elas ajudam a manter o foco. Ele foi escrito assim para facilitar a leitura. A linguagem desse livro não é uma linguagem acadêmica, apesar de ser artigos acadêmicos, não é uma linguagem difícil. Nós sabemos que tem muitas obras que têm uma linguagem extremamente difícil, inacessível, mas esse livro não. Esse livro, ele traz uma explicação bem detalhada, porém com uma linguagem muito fácil para você conseguir absorver o máximo possível de conhecimento aqui. A linguagem é bem simples, é bem tranquila, com certeza você vai entender. As notas de rodapé são notas que citam as referências, que trazem explicações, orientações e tal. Então é muito importante também e ajuda bastante na leitura, né, no desenvolvimento da leitura. Se você olhar aqui atrás, nos livros que eu tenho, você vai encontrar muitos livros sobre o reino de Deus. Por que esse livro é diferente? Porque a maioria dos livros que nós temos no Brasil com esse título, O Reino de Deus, esses livros tratam do reino de Deus de uma forma superficial. Pouquíssimos livros no Brasil trazem uma explicação mais detalhada sobre o reino de Deus. Quem é estudante de teologia e está buscando conhecer a Bíblia, conhecer esses temas, conhecer o conceito do reino de Deus, ele vai buscar um material mais profundo, um material mais sério. Não que esses materiais não sejam sérios, né, que são escritos no Brasil. Nós sabemos que tem muita dedicação nesses materiais. Contudo, o indivíduo que é estudante da Bíblia Sagrada, ele vai procurar um material mais explicado, mais profundo, mais detalhado, porque afinal de contas ele quer entender o que é aquilo exatamente. Nós falamos sobre o reino de Deus no nosso cotidiano, principalmente nós cristãos, sempre estamos falando sobre o reino de Deus e pensamos que na nossa mente o reino de Deus está subentendido.
Quando eu comecei a estudar sobre o tema do reino de Deus, o que me chamou a atenção em primeiro ponto foi exatamente isso. Dá uma impressão, uma falsa impressão, de que você já sabe o que é o reino de Deus. Só que quando você vai estudar os temas relacionados ao reino de Deus e o reino de Deus em si, você descobre que o reino de Deus é muito mais do que aquilo que você está acostumado a ouvir. Então, a primeira coisa que eu me perguntei para elaborar esse material, o primeiro tema da minha pesquisa era: o que é exatamente o reino de Deus? O que nós queremos dizer com o reino de Deus? O que Jesus, João Batista, os apóstolos tinham em mente quando eles falavam reino de Deus? Será que o reino de Deus está no Antigo Testamento? Será que o reino de Deus é uma expressão só do Novo Testamento? Será que existe uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Será que o reino de Deus já veio? Será que o reino de Deus está vindo? Será que o reino de Deus ainda virá? Será que o novo céu e a nova terra é o reino de Deus? O reino milenar é o mesmo reino de Deus? O que Jesus quer falar em Mateus 24, por exemplo, sobre o que é o reino de Deus ou esse evangelho do reino? São questões que são dignas de um estudo mais aprofundado. Um indivíduo que vai estudar o reino de Deus, ele precisa primeiramente levantar o problema, entender o que é que ele está buscando realmente. O problema central desse livro é responder para você o que é o reino de Deus. Os primeiros capítulos, principalmente, vão trazer uma abordagem teológica, explicando no século XX como que os teólogos entenderam o reino de Deus, como que eles explicaram o que era para eles o reino de Deus. E você também vai encontrar explicações dos textos bíblicos, o que Jesus quis dizer com a expressão de que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. São textos que merecem um pouco mais de atenção. E aí é necessário você ter uma ideia clara do que é o reino de Deus. Para poder compor esse material, para poder estudá-lo mais profundamente, eu comecei em 2015 com as pesquisas sobre esse livro. O método que eu utilizei aqui era o método de análise, né? Análise bibliográfica e uma hermenêutica comparativa. O que a gente faz? O indivíduo que usa análise bibliográfica, né, a revisão bibliográfica, ele precisa ter acesso a uma infinidade de materiais, precisa buscar aquilo que foi escrito sobre o tema, precisa pesquisar sobre aquilo que já foi desenvolvido. Então, quando você vai falar sobre o reino de Deus, você precisa fazer o levantamento de tudo aquilo que já foi escrito sobre o tema. E aí a gente começa a pesquisar no Brasil e você descobre principalmente as teologias do Novo Testamento. Você pode perceber, dentre os livros que estão atrás de mim, que existem muitas teologias do Novo Testamento e muitas teologias sistemáticas também. Todos esses livros, eles tratam do reino de Deus, só que eles não tratam especificamente do reino de Deus. O reino de Deus é um tema, dentre outros temas, que estão sendo abordados ali. É importante ler todos esses materiais para ter uma compreensão maior do que é o reino de Deus. Então, nesse caso, você precisa revisar todas as bibliografias existentes, principalmente no nosso idioma, né, para poder entender cada parte. Então, a revisão bibliográfica é essencial para poder chegar ao nível atual da pesquisa. E a hermenêutica comparativa é você fazer a ponderação daqueles textos entre si, né? Você pega o que um teólogo escreveu, o que o outro teólogo escreveu, compara os dois para ver a diferença entre um e outro, o que eles apontam, o que eles deixam de lado. Então você faz o quê? Você pega a Bíblia e com a Bíblia você compara o que esses teólogos escreveram, a forma como eles escreveram, o porquê que eles atentaram para alguns pontos e ignoraram outros. Então você analisa ponto por ponto e compara entre um e outro e compara ambos com a Bíblia Sagrada. Aí você vai estar realizando essa hermenêutica comparativa, comparando um com o outro, fazendo a ponderação para chegar a uma conclusão melhor, mais específica, mais detalhada e mais profunda. As bibliografias que foram consultadas nesse livro são obras de teologia do Novo Testamento, a teologia, por exemplo, de Joaquim Jeremias, a teologia do Novo Testamento de Rudolf Bultmann. As teologias sistemáticas também são bem importantes, dentre outros livros também específicos sobre o reino de Deus. Por exemplo, o Evangelho do Reino, de George Eldon Ladd, e também a sua teologia do Novo Testamento. Na teologia do Novo Testamento de George Eldon Ladd, ele dedica pelo menos umas 200 páginas a falar só sobre o reino de Deus. O livro O Reino de Ponta Cabeça, de Donald Crabbe, também são livros importantes, valem a pena a leitura, né? Entre outros livros sobre a teologia da missão. Por quê?
Porque a missão está ligada ao reino de Deus. O indivíduo serve ao reino de Deus quando ele está fazendo missão. As missões estão relacionadas diretamente ao reino de Deus. Por isso que nós incluímos no subtítulo desse livro o reino de Deus e a missão da igreja. Porque o reino de Deus é formado também pelo seu povo. E o seu povo está aqui com uma missão. Então é preciso identificar cada parte, cada aspecto do reino de Deus para ter um conhecimento mais amplo sobre o reino de Deus. O resultado de toda essa pesquisa são 11 capítulos que tratam especificamente do reino de Deus como tema central. Ao adquirir esse livro, você vai estar adquirindo conhecimento sobre o reino de Deus. E quando alguém te perguntar sobre o que é o reino de Deus, certamente você terá muito mais informação, muito mais clareza do conceito. O reino de Deus é certamente um dos melhores temas a ser estudados nesse tempo, principalmente em meio a dificuldades políticas, crises e tal. O reino de Deus ele tem aspectos missionais, aspectos políticos, aspectos éticos, e todos esses aspectos merecem atenção. E nesse livro você encontra muitos artigos, e esses artigos vão ajudar muito você na compreensão do reino de Deus. Adquire esse livro e com certeza você será edificado. Então é isso, inscreva-se no canal, adquira o livro, que Deus abençoe, até a próxima.